Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês, principalmente porque minha formação é luterana. Eu cresci numa igreja luterana. Minha mãe me levava, às vezes a contragosto, né? Mas sempre que dava, a nossa cidade aqui em Santa Catarina, Riqueza, fica perto de Chapecó, lá do outro lado. E ela me levava e tudo o que eu me lembro, assim, as minhas primeiras lembranças de igreja foram na igreja luterana, confirmação e tudo mais. Depois eu desviei, irmãos. Brincadeira, isso foi uma piada, não desviei, não. Eu só mudei de igreja. Era só para quebrar o gelo mesmo. Eu sou o Dani, minha esposa acabou de ir lá para trás, a Rafaela e o Emanuel. Depois vocês vão conhecer cada um deles. Nós somos casados há quase 7 anos, vamos fazer 7 anos de casado, próximo mês. Nosso filho tem 1 ano e 1 mês, fez ontem, 1 ano e 1 mês. E nós estamos em missões já há algum tempo. Ela foi para Jocum, ficou 7 anos lá. Eu fui para Jocum em 2005, fiquei 3 anos e meio. Nós saímos da Jocum em 2009, mas a Jocum não saiu de nós. Vocês sabem o que é Jocum, todo mundo já teve bastante jocumeiro passando aqui, né? O que eu soube. E nós trabalhamos muito, nós saímos da Jocum, mas nós continuamos trabalhando muito. Nós somos verdadeiros parceiros de ministério. A gente, inclusive, em Curitiba, a gente mora do lado da base, estamos sempre servindo eles. A gente continua muito envolvidos dentro de Jocum. E o nosso trabalho dentro de Jocum é na área da música. Nós temos tido o privilégio de viajar em muitos lugares, dentro e fora do país, falando sobre louvor, sobre adoração, falando sobre a arte no reino de Deus, falando sobre como a gente pode, de alguma maneira, levar a palavra de Deus, o Evangelho, de uma forma que o mundo hoje compreenda. Esse tem sido o nosso maior desafio. E tem sido um desafio para nós, porque, de certa forma, nós perdemos em algum ponto da nossa caminhada como igreja, nós perdemos algumas referências importantes para nós como cristãos, para que a gente conseguisse se comunicar com a sociedade. E nós, então, como missionários, logo no começo da nossa caminhada, tanto eu quanto a minha esposa, ainda não éramos casados, mas nós entendemos, Deus trouxe isso para o nosso coração, falar com a sociedade, falar com o mundo sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, mas de uma maneira que as pessoas compreendam. Eu falo isso com muito temor, porque nós, como igreja, queremos evangelizar o mundo, nós queremos falar para as pessoas de Jesus, e nós temos feito isso. Mas as pessoas muitas vezes não têm escutado. Então, nós temos feito isso desde quando estávamos na Jocum, hoje fora dela, mas ainda trabalhando com ela. E tem sido uma experiência muito libertadora para nós. Nós estamos morando em Curitiba. Nós trabalhamos em outras áreas dentro da música, não só para a igreja, nós também fazemos trabalho, como eu falei antes, fora. Então tá. Nós vamos dividir isso em 2 tempos. Gente, eu quero só deixar assim para vocês o seguinte. Eu trabalho com música há muito tempo. Antes de ter minha conversão, começar minha caminhada com Cristo, eu já trabalhava com música. Nunca foi uma novidade para mim. Desde pequeno, eu sempre gostei, sempre toquei, sempre escrevi música, desde que eu me lembro. E então, música para mim não é uma novidade. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a buscar dentro da palavra de Deus o que era, como eu poderia servir ao Senhor através daquilo que eu fazia. Eu tive momentos onde eu abri mão de tudo, onde eu entendi que eu não ia ser músico em missões, nem na igreja, que eu ia ser algum tipo de missionário em algum lugar da África, porque eu entendia que o mais importante não era a música. Isso foi um processo. O mais importante não era a música. Isso continua valendo para mim até hoje. Eu espero que para todos nós. Não é a música, né? Não é a música, não é a arte. É servir, é estar nele. E então eu só quero dizer para vocês que eu quero compartilhar algumas coisas que eu vi no tempo que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a orar, comecei a buscar em Deus, e Deus começou a trazer algumas coisas para mim, que hoje são alicerces do nosso ministério. Eu quero compartilhar isso com vocês,
Mas eu não quero que vocês entendam que eu estou trazendo para vocês aqui um conjunto de 10 passos simples para você ser um adorador, né? Os 10 passos para você ser o melhor adorador. Não é nada disso. Também não vim aqui para ensinar fórmula. Fórmula não faz parte do reino de Deus. Deus não se move em fórmulas. Deus ele é dinâmico. Ele cria o homem do barro, depois ele cria a mulher do homem. Ele não segue um padrão. Pelo menos ele não segue o padrão que a gente gostaria que ele seguisse. Ele segue outra coisa que a gente não consegue compreender. Então eu vim aqui apenas compartilhar algumas coisas, tá bom? E minha oração, meu desejo é que essas coisas possam ajudar cada um de vocês, como tem me ajudado, a olhar para o seu chamado, para o seu caminho em Deus e descobrir como você pode caminhar de uma forma, digamos assim, mais segura. Porque a palavra de Deus para nós é isso. A palavra de Deus para nós é segurança. As pessoas por aí falam muito sobre não querer aceitar o evangelho, porque fala que o crente, o evangélico, ele é uma pessoa presa. Fala assim, não, se eu for evangélico eu vou ficar preso, eu quero ser livre, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Mas isso é um grande erro, porque sim, se você não está em Cristo, talvez você ache que você é livre, mas a verdadeira liberdade está em conhecer a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E quando nós conhecemos a verdade e ela nos liberta, nós entendemos que o Evangelho, ele não deixa a gente fazer todas as coisas, mas ele mostra para a gente quais coisas convém a gente fazer e quais coisas não convém a gente fazer. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Assim, nós não fazemos qualquer coisa, nós não fazemos tudo o que a gente acha que deve fazer. Nós fazemos as coisas que o Evangelho nos diz para fazer. O Evangelho nos dá limite, e o limite é a nossa verdadeira liberdade. Quando você pode escolher seguir um limite ou não, obedecer um limite ou não. E é por isso que existe o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem para poder julgar isso no seu coração. Eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou cumprir ou não. E a Bíblia, meus queridos amados, é um livro inigualável. Não existe nada comparado à Bíblia. Nenhum outro livro, nenhuma outra religião, se você quiser pesquisar, você nunca vai achar, nem em outra religião e nem em algum outro tipo de livro. A Bíblia é um livro único. Não dá para comparar. Você não pode colocar a Bíblia, por exemplo, quais são os 10 livros preferidos que você lê. Você não pode colocar a Bíblia nessa lista, porque não existe nada comparado a ela. E é uma das razões pelas quais ela não pode ser comparada, é porque ele é o livro mais honesto que eu já li na minha vida. Porque se nós fôssemos falar de religião, principalmente sobre Deus, a gente deveria contar uma história bonita. A gente deveria contar uma história de vitórias de um povo que tinha um Deus e que ele marchou e que ele foi vitorioso. E a gente acha que a Bíblia conta essa história, mas ela não conta essa história. Ela conta exatamente o oposto. Ela conta uma história de um Deus que quis fazer um povo que caminhasse na terra para mostrar para todos os demais povos que havia um único Deus. E que se esse povo cumprisse os mandamentos, os limites que ele colocou, ele seria um povo próspero. Mas ele não foi. Ele caiu. Ele foi destituído daquela glória de como povo. Ele foi estraçalhado pelos demais povos. E finalmente, quando vem Jesus para cumprir a lei, o grande Messias, aquele enviado de Deus para conduzir o povo foi lá e crucificou ele. Essa é a história da Bíblia. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque a Bíblia é o lugar onde a gente precisa olhar. Não adianta você ler 1 milhão de livros, não adianta você ouvir 1 bilhão de pregações, não adianta nada dessas coisas se você não conhecer a palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar os parâmetros para a nossa adoração, para a nossa maneira de ser igreja, para a nossa maneira de viver o Evangelho. E quando nós fizermos isso, as pessoas, com certeza, quererão fazer parte disso também. Bom, então vamos falar de alguns princípios que eu acho que são importantes quando a gente fala sobre louvor e adoração. O primeiro deles, eu gostaria, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, ela vai estar lá em Gênesis capítulo 4. É uma história que todos nós já conhecemos. Vamos ler a partir do versículo 1, você pode me acompanhar. Eu uso a versão NVI, se você tiver alguma outra versão, talvez tenha alguma coisa diferente. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, Gênesis 4.
Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se não fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Até aqui. Olha que situação interessante. Dois irmãos, Caim e Abel. Um oferece o sacrifício, Deus aceita. O outro não. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. E geralmente o pessoal tenta trazer a lógica dessa situação em relação às ofertas em si. Ah, não, porque Abel era pastor e ele dava uma oferta diferente, Caim não. Caim era agricultor, Abel era pastor, então um deu uma oferta, outro deu outra, e Deus prefere uma oferta do que a outra, mas não tem absolutamente nada a ver com a oferta. Não se trata de oferta aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que Caim é o primeiro filho. Depois tem Abel. Quem é irmão mais velho, quem é o primeiro filho e tem os irmãos mais novos, sabe do que eu vou falar agora. O irmão mais novo, parece que ele é mais amado. Porque o primeiro filho sempre é mais difícil, né? É o primeiro filho, a primeira experiência. O segundo, parece que os pais já têm um carinho diferente. E o primeiro filho, geralmente, ele vive mais tempo com os pais antes de nascer, o irmão. Na cabeça dele, precisa ter toda uma psicologia, né? Olha, vai ter um irmãozinho, né? Você vai ensinando ele a brincar. Ele vai ter que aprender a repartir coisas. Ele vai ter que aprender a lidar com coisas que ele não precisaria lidar se ele não tivesse um irmão. Isso é muito comum entre irmãos. É normal. Por isso que os irmãos mais velhos batem nos irmãos mais novos. A vida é assim, gente. Não é fácil para ninguém. Graças a Deus eu sou o irmão mais velho. Obrigado, Senhor. E muitas vezes os irmãos mais novos, eles por terem essa dinâmica na vida, o irmão mais velho sente uma certa raiva desse camarada. Eu não sei qual é a história de Adão e Eva e dos filhos dele aqui, a Bíblia não quis esclarecer isso para a gente, mas parece óbvio que o problema de Caim já acontecia antes desse negócio. Isso foi só uma história dentro de uma outra história. Um momento onde eles deveriam ofertar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus. E Deus aceita um e não aceita o outro. E quando ele não aceita o outro, Caim fica chateado, Deus vai falar com ele, fala: por que você está chateado? Fica assim, não. Olha, se você fizer o que é o certo, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Agora, se você fizer o que é errado, o pecado está à sua porta e ele quer dominar você precisa dominá-lo. Deus já estava querendo ensinar um princípio para Caim ali. Falou: olha, eu sei que você está magoado, eu sei que você está chateado, eu sei que tem coisas ruins acontecendo no seu coração, mas você precisa abrir isso, você precisa se liberar desse negócio. Senão não tem como aceitar essa oferta. E claro que Caim fez completamente diferente da gente, foi lá e fez o oposto, né? Ele resolveu matar o irmão. Bem diferente da gente, claro. A gente, quando ouve Deus, obedece logo de cara e nunca mais cai no erro. Mas esse é um princípio que a gente precisa trazer. O primeiro princípio que a gente precisa trazer quando a gente fala sobre louvor e adoração. Você precisa estar bem. Você precisa estar em paz. Você precisa estar com o seu coração calmo, tranquilo, nos braços dele, para você oferecer louvor, para você oferecer adoração. Porque se você não tiver assim, ele não vai aceitar. Ele não pode aceitar. Porque esse sentimento é incompatível com ele. Porque esse sentimento, ele vem da queda. Ele vem do depois. Ele vem daquilo que separa a gente de Deus. E quando a gente fala sobre louvor e adoração, a gente precisa entender isso. A gente precisa estar tranquilo. A gente não pode estar chateado com alguém, querendo brigar com alguém,
de mal com alguém. Esse é um princípio completamente importante para a nossa adoração. E eu sei que vocês não são como eu, mas eu tenho dificuldade nessa área, sim. Às vezes você está chateado, você está brabo com alguém, com alguma situação, e você tem a obrigação, entre aspas, de fazer louvor, de participar de um momento de adoração, e você faz, ou melhor, eu faço. Eu coloco uma máscara, eu disfarço, e eu sigo em frente. Mas não é isso que nos leva à verdadeira adoração. Tem uma passagem, João capítulo 4, é o momento que Jesus se encontra com a samaritana. Vocês conhecem essa história, a gente não precisa ler a história toda. Você sabe que ele estava num poço, chegou essa mulher, ele pediu água, puxou a conversa, e ela começa a falar. E aí nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 10. Você já conhece o contexto da história, a gente não precisa ir tão longe. Versículo 10 do capítulo 4 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você lhe daria pedindo a ele, e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, na qual ele mesmo bebeu, e com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que seus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. É um texto grande, vocês conhecem a história. E esse diálogo é um diálogo impressionante. Porém, às vezes a gente não percebe um detalhe que faz toda a diferença. Eles estão conversando sobre a água viva. Jesus está querendo dizer para ela: olha, se você crer em mim, você vai ter uma vida transformada. E ele faz essa brincadeira com a água. Eles estão num poço e tudo mais. E aí ele faz a pegadinha. Jesus era um cara incrível. Ele chega a essa brincadeira: não, tranquilo, então vai e chama seu marido. E aí ela fala: eu não tenho marido. E ele diz: eu sei que você não tem, você já teve 5. E o cara com quem você está dormindo agora não é o seu marido. E aí, você tem, a partir desse texto, desse momento, tem uma mudança na conversa que não faz muito sentido. Eles estão falando sobre a vida dela e da necessidade dela se arrepender. Certo? Só que daí ela muda a conversa, ela fala assim: olha, veja que as profetas, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem em Jerusalém que o lugar é onde se deve adorar. Ela faz uma pergunta completamente diferente da situação. Eles estão falando sobre adultério, eles estão falando sobre arrependimento, estão falando sobre a necessidade de pedir perdão. E aí de repente ele fala: olha, você tem 5 mulheres, você já teve 5 maridos e agora você está com um homem que não é seu marido. E ela fala: puxa, vejo que és profeta. Então, falando nisso, vocês falam que a gente é para adorar aqui, para adorar lá, onde é que é para adorar afinal? Ela muda de assunto. E eu sempre achei que ela estava dando uma desconversada com Jesus. Mas não é isso. O que ela está trazendo aqui é uma continuação da conversa. Só que a gente às vezes não percebe. Porque o texto aqui, a história aqui está sendo falada sobre arrependimento, necessidade de pedir perdão. E a adoração no Antigo Testamento é oferecer sacrifício. Sacrifício
para obter o perdão. E quando ela faz a pergunta sobre o monte, em que lugar nós devemos adorar, ela está falando sobre isso. Tá, beleza, eu entendi, eu estou errada, preciso pedir perdão. Tá, mas aonde que eu devo pedir? Eu devo fazer isso aqui em Samaria ou devo fazer isso em Jerusalém? Onde é que é o certo? Onde é que eu devo apresentar o meu sacrifício? Meu sacrifício para o perdão. Essa é a pergunta que ela está fazendo. E a resposta de Jesus fala assim, olha, entenda o seguinte, hoje vocês têm essa dinâmica, vocês sacrificam lá, sacrificam aqui e tal, mas vai chegar um momento que não vai mais ser assim. Vai chegar um momento que o sacrifício vai ser definitivo. E vai chegar um momento que o importante vai ser o seu coração. Adorar em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Perceba que a gente está falando adoração e perdão como se fossem a mesma coisa. Adoração e perdão. Então nós precisamos chegar à conclusão de que Jesus está ensinando para essa mulher é que adorar é perdoar ou pedir perdão. No nosso caso, na nossa posição, sem dúvida nenhuma, que adorar a Deus é pedir perdão. É pedir perdão. Não tem absolutamente nada a ver com cantar, com bater palma, com chorar, com se jogar no chão, com qualquer coisa que tenha a ver com os 4 elementos da natureza, água, fogo, vento, coração, seja lá o que for, que alguém já tenha feito você fazer. Não é nada que alguém em cima de um púlpito possa dizer, olha, faz assim que agora nós vamos estar adorando. Nada. Não tem absolutamente nada a ver. Adoração a Deus é pedir perdão. É olhar para Ele e dizer, Senhor, me perdoa. Sabe por quê? Porque era isso que o sacrifício representava. E se é isso que Jesus está falando aqui para ela, então é isso que é.